Bom, boa tarde a todas, a todos que aqui estão. É uma satisfação, uma gratidão muito grande estar envolvido nesse projeto e a gente conseguir gravar esse bate-papo. E a gente sempre tenta trazer muita leveza no nosso bate-papo, porque onde existe amor, onde existe apego, onde existe afeto e consciência, a gente sempre tem que ter leveza. As coisas precisam ser leves para as coisas serem naturais, né? E esse bate-papo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados diferenciados quando existe pessoas que estão envolvidas e trabalham com o olhar do apego e da educação consciente. O nosso olhar é um olhar voltado para as escolas, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação dentro de consultório, dentro das escolas também o impacto disso, mas as possibilidades da atuação através do apego seguro e da educação positiva dentro dos consultórios, com olhar sempre voltado para a neurociência, né? É como a doutora Juliana fala, a neurociência ela veio com todos esses estudos para certificar, acho que ela veio chancelar tudo isso que a gente vivencia na prática com os nossos filhos, com os nossos pacientes, clientes, né? Com as pessoas que estão ali, que nos buscam para esse momento de apego, para esse colo, para esse acolhimento ali. E eu vou convidar agora uma pessoa muito especial, nós nos conhecemos recentemente, mas é uma pessoa de um coração e uma pessoa que está nessa caminhada, não só como profissional, mas como mãe também. Acho que o nosso grande desafio é estar nessa caminhada como mãe, né? E quando nós estamos ali enquanto profissionais, o nosso desejo também é muito grande, mas como mães, né, dói muito mais. Então, ela está ali nessa caminhada conosco, como mãe, como profissional, uma pessoa maravilhosa e que vai conduzir esse bate-papo conosco hoje, né? Vai ser a grande estrela desse nosso bate-papo, e vai contar um pouquinho para vocês dessa trajetória dela, dentro da teoria. Ela é psicóloga também, e ela vai contar como que foi essa mudança na vida dela, quando ela trouxe esse olhar para o apego seguro dentro da disciplina positiva, da educação consciente, neurocompatível, né? E eu vou convidar para começar a falar conosco, Eulália Bortoni. Oi, pessoal, boa tarde. Nossa, depois dessa apresentação, né, da Mari, fiquei aqui, assim, abastecida, um quentinho no coração mesmo, né? Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Eu costumo brincar que eu ainda estou engatinhando, né, nesse processo aí, apesar de ter muitos anos que eu já venho desenvolvendo esse olhar mais consciente. Depois que eu tive meus filhos, né, eu sempre fui muito apegada a crianças, mas depois que eu tive meus filhos, é que eu me deparei com verdadeiros desafios, né? E a Mari, como ela bem disse aí, isso nos coloca diante das nossas dores, né? Então, o convite generoso e amoroso que hoje, de forma consciente, eu vejo, é o quanto fala sobre a minha criança o olhar para os meus filhos. Então, o tempo todo eu visito quem eu fui como criança, né? E o processo de se autoconhecer, se descobrir, ele nos toca muito profundamente. Então, mas a minha jornada ela não começou dessa forma, né? Eu acho que é isso que a gente vai começar trazendo aqui um pouquinho. Eu sou Eulália Bortoni, como a Mari falou, estou aí na psicologia já tem 7 anos de formada, e eu vim de um outro lugar, que não era o consultório. Eu vim de uma atuação no contexto organizacional. Então, eu iniciei a minha carreira profissional, né? Não foi no consultório, e sim, eu já tinha um olhar diferenciado para as pessoas, porque o que me mobiliza, né? A minha escolha, ela foi nesse sentido, né? De poder fazer a diferença na vida das pessoas. Mas ainda um pouco imatura ali, quando entrei para a faculdade, a minha escolha era muito quero ser uma profissional de uma carreira bem-sucedida e quero ajudar as pessoas, sim, mas também quero
ter o meu dinheiro, ser reconhecida, e acho que isso é o desejo, né, de quando a gente está ali iniciando a nossa formação. Então, fui por esse caminho. Ao final da faculdade, eu tive a oportunidade de ser estagiária acadêmica na Secretaria de Saúde do município onde eu nasci, em Sabará, e lá eu fui tendo a possibilidade de descobrir um outro universo da psicologia, sabe? Eu desenvolvi lá a ouvidoria de saúde do município, ainda não existia, então eu acolhi aqueles casos mais complexos, em que precisava de uma intervenção e um olhar diferenciado. Então, com isso, eu pude desenvolver muitas coisas que a gente, na teoria, elas são lindas, né? Mas a gente sabe que na hora da prática, você ter um olhar de humano para humano é muito diferente, né? Então, ali eu tinha as diretrizes, eu tinha o norte, que era da regulação da saúde, mas eu não ficava. Eu acho que a vantagem de ser psicóloga, né, de estar lá como acadêmica de psicologia era essa, que eu não ficava só presa no regulamentado. Eu conseguia ver além, porque ali não tinha uma doença, né? Porque o que a gente vê é as pessoas olharem muito para o adoecimento nesse contexto, e não para o sujeito que está ali com a sua história de vida, com a sua história de constituição da família. E aí, na ouvidoria, eu fui desenvolvendo isso para as pessoas que ficariam ali para isso, para se formarem com esse olhar, com um olhar diferenciado. Então, assim, de forma muito sem saber mesmo, mas eu já ia desenvolvendo ali um pouco do que era um apego seguro, né? A gente vai falar ao longo aí do processo sobre isso. Eu não tinha essa formação, apesar de ter comentado com a Mari que o meu TCC bebi um pouquinho da fonte de Bowlby, mas de um outro lugar, sabe? Em que uma recém-mãe ainda queria muito um acolhimento. Então, o olhar, quando eu fui mãe, estava voltado para mim, e não para os meus filhos, como eu descobri que teria que ser. Então, eu passei por esse processo aí, e hoje eu venho desconstruindo isso. E eu acho que a beleza de ter essa formação, né, em atuação com educação consciente, através do apego seguro, ela foi muito nesse caminho, dessa desconstrução e uma reconstrução que eu venho fazendo dia após dia. E então, depois desse estágio, né, que eu concluí com a graduação, lá eu tive a oportunidade de atuar na clínica também, e era uma clínica multidisciplinar, então eu interagia com outros médicos e outros profissionais da saúde, nutricionista, fonoaudiólogo, e aí também eu sempre estava no lugar de levar assim a humanização, mas eu ainda ficava muito no racional, sabe? Existe um programa que chama Humaniza SUS, e ele é maravilhoso, mas na hora que você vai ver na prática, aquilo ali fica meio assim, não ficava legal. E aí, nesse lugar, atendendo como psicóloga, eu tive a possibilidade também de olhar para a equipe ampliada, para as meninas da limpeza, para as meninas da Copa. Então, a gente desenvolveu um projeto com essas pessoas, falando sobre a invisibilidade desses profissionais ali naquele contexto. E elas serem vistas, que é o que a gente mais deseja, né, gente? É o desejo genuíno do ser humano, é ser visto. Você imagina um adulto que está ali e que ele não foi visto na infância, que ele passa a vida inteira sem ser visto. E você, de repente, coloca o foco naquelas pessoas. Então, só para contar um pouquinho da minha história, e a gente fez esse trabalho também com as meninas que trabalhavam lá nesse contexto. E depois de formada, eu tive que mudar de cidade. E aí eu vim para Santa Bárbara, que é onde eu resido hoje, e sou apaixonada com a cidade. E aí, a minha busca por uma escola maravilhosa para os meus filhos foi o caminho, né, que me conectou aí. Eu queria a melhor escola, mas sem essa consciência. O que é melhor escola, né? Hoje eu repenso muito sobre isso, por isso que eu estou muito feliz em fazer parte desse movimento, que é a escola e os nossos filhos. O que é uma escola para os nossos filhos? E eu ainda tinha essa visão, né, de que a escola boa é aquela escola que cobrasse muito, que tivesse muito conteúdo, que o menino aprendesse a ler com 4 anos. E hoje eu vejo o quanto que isso violenta a natureza humana. Você desconsidera totalmente a neurociência, né? Porque se você ali na educação, que era para ter todo esse conhecimento, esse arcabouço teórico,
Você está desconsiderando a infância, o desenvolvimento infantil, o processo natural, você está infringindo ali um direito de ser. E aí eu vou apagando a chama que tem naquela criança, que tem naquele adolescente. E por que que isso acontece, gente? A gente vem de uma sociedade que é patriarcal. Então, nós fomos desde pequenos ali convidados a nos distanciar do nosso sentir. Tanto que eu, como adulta, hoje digo para vocês que, assim, não sou emocionalmente alfabetizada, se a gente parar para pensar nisso. Estou construindo um alfabeto emocional, porque eu não estava ligada ao meu sentir. Comentei também, né, com a Mari, que meu pai ele veio de uma educação autoritária, minha mãe veio de uma educação autoritária, e o que eles tinham para me dar, porque é transgeracional, vai passando de geração para geração, é uma educação autoritária. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham e o que eles achavam que seria o melhor para mim. Mas o meu ser essencial, a partir daquelas práticas, elas foram sendo apagadinhas. E aí, o que que acontece? Quando a gente chega na vida adulta, a gente não sabe quem a gente é. Que a gente vira um eu idealizado pelo outro, um eu construído pelo outro, um eu construído pela sociedade. É aquela criança boazinha, aquela criança que não faz bagunça, aquela criança que senta. Tanto que hoje, quando chega no consultório para mim, e aí é interessante, né? Quando eu vim para cá, eu não queria atender criança, eu queria só atender adulto. E o que chegava para mim era só criança. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Eu não queria atender criança, e só chega criança. E as demandas vinham da escola, porque muitas vezes a criança é vista na escola. Só que de um lugar também que me incomodava muito, porque o pedido que vinha era preciso de um diagnóstico para justificar o que essa criança tem. Só que a criança estava sendo criança, né, gente? A criança estava pulando, estava gritando, estava brincando, estava correndo, estava inquieta porque a aula era muito chata, e eu ouvia isso das crianças, né? Mas aquela aula não me chamava atenção. Lá fora tinha barulho, tinha os meninos menorzinhos que podiam brincar, e eu queria brincar, e eu queria colorir. E dentro de sala eu tinha que ficar naquele... É o patriarcado, né? Engessa a gente até ali dentro da sala de aula, né? Você vê o formato da sala de aula, é ordem, 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 controle, 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 controle. E aí você imagina, para uma criança de 4, 5 anos, ter que ficar ali 2 horas, né? E tem um intervalinho de 15 minutos, e depois ter que voltar e permanecer sentado ali, aprendendo, escutando. Não estou dizendo que todas as escolas são assim, não estou dizendo que todos os professores são assim, mas quando um aluno chegava para mim, ele vinha de um lugar de que ele estava fora da curva, de que ele desafiava através do comportamento dele ali, e aí ele estava gritando que o ser essencial dele queria ser livre, né? Só que ele não podia. E aí, inconsciente também, eu já tinha construído um lugar diferente de olhar para essas crianças. Eu falava com as mães e com as famílias que me procuravam, olha, eu não trabalho com diagnóstico. Você vai querer continuar comigo assim mesmo? Porque se você estiver vindo aqui buscar um laudo, infelizmente eu não posso dar continuidade no seu processo. E a psicoterapia não vai mudar o seu filho. Se é isso, né? Porque geralmente a gente quer um treinamento, né? Vamos treinar a criança para ela se comportar bem dentro da sala de aula. Vamos colocar esses meninos sentados. Vamos medicalizar. O psicólogo não medica, né? Graças a Deus. Eu acho que não foi à toa. Eu fico feliz de não poder medicar, tá? E porque o que a gente vê hoje de criança, não estou falando das que têm necessidade, tá, gente? Porque a gente sabe que existe, sim, alguns casos que precisam acessar uma medicação. Mas uma coisa é o meu filho ser mais criativo, e aí vou falar do meu filho, por exemplo, que eles queriam a todo custo um diagnóstico de TDAH porque ele era desatento, segundo a escola. Só que, na verdade, ele é uma criança que aprende pela via da fala. Ele detesta escrever, mas ele é criativo, ele é espontâneo, ele gosta de
de conversar, ele gosta de explanar sobre o que ele está aprendendo. Então, essa é a forma dele de aprender. Só que é muito mais fácil dizer que todas as crianças têm que aprender do mesmo jeito. E ele chama Heitor. E o Heitor dava trabalho e incomodava dentro da sala de aula. E o Heitor não dava conta de cumprir a tarefa naquele período, porque no meio do caminho, ele via uma borboleta e ele pensava na borboleta, em como que a borboleta nasceu, como que a borboleta foi, né, do casulo, ela se transformou, e ele hoje é esse menino, sabe? Que se questiona sobre tudo, que traz ideias sobre o universo, que fala do coronavírus de um outro lugar, que a gente às vezes até fica assim. E eu me senti, aí eu vou dizer para vocês um pouquinho dessa experiência do outro lado, né? Não como profissional, porque aí quando você está no lugar de mãe, você é mãe, gente. Eu falava muito isso, eu pedia isso na escola, sabe? Não me vejo como psicóloga, porque eu sempre venho aquela fala, né? Ah, você como psicóloga, você entende melhor, né? Na sua casa deve ser mais tranquilo. E aí, muitas vezes eu precisei de falar, não, eu não sou psicóloga do Heitor, eu sou a mãe do Heitor. E não me peça para ver ele como psicóloga, não me peça para ver ele com as teorias que eu sei ou que eu estou buscando aprender, porque não vai adiantar. Tenho amor pelo meu filho que eu não vou conseguir. Tudo que você me falar, para mim, vai doer. Então, o olhar aqui é de mãe, não de profissional. Eu posso até entender algumas questões dos processos de desenvolvimento, sim, mas o meu olhar, ele não é esse que você está esperando. E aí a escola me pediu um laudo logo para mim, né, que não queria laudo. Minha irmã tá falando aí, né, que ela também, quando criança, era assim, que se dispersava e tinha um outro universo. E Miriam também tem uns desafios aí, né, Miriam? E eu imagino que você esteja se identificando um pouco com a minha história, sabe? Por isso eu sei o tanto que dói, né, quando chega uma criança para gente e que a escola só quer um diagnóstico e pura e simplesmente para poder justificar que às vezes nem vai fazer nada com aquela criança, vai colocar lá na sala de recurso e pronto, né? E me dói muito falar sobre isso, sabe, gente? Ainda é uma dor que é minha, acho que por isso que eu estou nesse caminho também, porque doeu, a gente precisa de olhar para isso, né? Quando dói. E aí eu fui sentindo a necessidade cada dia mais de sair da bolha que eu estava. Aí, quando eu fui sendo convidada para esse lugar de psicóloga infantil e de famílias, eu fui estudar o TCC, que foi a minha abordagem inicial ali, porque eu achava que ela ia atender as necessidades e que era reconhecida e que tinha muitos estudos, muitos resultados. Só que o que eu percebi, gente, com a minha caminhada? Ela atende a necessidade do adulto. Então, eu era uma psicóloga que atendia criança vendo adulto, tá? Eu não vou mentir para vocês. O meu olhar era focado em atender a necessidade do adulto. E eu sinto muito por isso. Sinto muito mesmo. E à medida que eu, recém-formada ali, falei assim, não, esse negócio não está certo. Eu preciso de sair desse lugar. E aí, eu parei de olhar para a teoria e comecei a me jogar nos atendimentos com os meninos, sabe? Esquecia tudo que os pais tinham falado e me jogava. Gente, como que transformou os meus atendimentos fazer esse movimento? Porque eu estava olhando para a criança. Eu estava vendo a necessidade da criança. Eu vou contar um recorte de um caso, né, sem citar nomes, obviamente, aqui, só para trazer um exemplo para vocês. Eu atendi uma criança de 8 anos na época, que recém tinha tido um irmãozinho, tinha chegado uma criança, a diferença de idade deles ali já era assim, criança com 8 e a outra criança com 6. E aí a família falava, né, que era muito mais fácil com a outra criança, que ela era mais responsiva. Resumindo, a criança bem comportada, sabe? A criança que não dá trabalho, a criança que não desafia. E essa família tinha um desafio que eles chegaram para mim falando que esse menino só dormia, essa criança só dormia se pudesse tomar um leite na mamadeira. E que para eles aquilo era inconcebível, uma criança de 8 anos tomar um leite na mamadeira.
Aí eu fui ouvindo, fui escutando, e a criança tinha várias explosões emocionais. Você imagina, você tem um objeto que é de apego ali, né? E ser, de repente, retirado. E para ele, para a criança, não fazia sentido. Você está tirando um negócio que para mim faz sentido, para você não faz mais. E a comunicação começou a vir a partir do comportamento, óbvio. Como é que eu vou comunicar que algo não está bem? Eu sou criança, eu não tenho a regulação emocional como adulto tem, que espera-se que a gente vai ter quando a gente está ali dos 21, 23 anos, e a gente está começando a desconstruir um pouco isso. Alguns neurocientistas mais avançados já falam até de 25 anos, se a gente for ver a literatura aí, que o córtex ele só termina de se formar ali quando a gente tem 25 anos. Então, você imagina, né? A gente vai passar mesmo por desafios, vai ser até a gente virar adulto. E olha que a gente sabe que tem adulto que, para se desregular, é um estalo, é um copo que cai no chão, é um lápis que cai no chão, e a gente se desregula. Imagina se hoje a gente tem apego a esse negócio aqui, né? Alguém vira para você e fala assim, hoje você não vai mexer mais no celular. Tá, fulaninho? Você não vai usar mais, acabou. Você vai ficar bem? Se alguém tirar algo que é muito importante para você, que faz muita diferença para você, não vai. Você imagina uma criança que não tem cognitivamente, se a gente falar no desenvolvimento cerebral, neurocortical, a estrutura desenvolvida. Ela vai mesmo criar estratégias para se colocar no mundo e reivindicar o que ela precisa, que a necessidade dela seja atendida. E aí, a questão da mamadeira ali fazia a função de um apego. E aí, eu nem entendia muito sobre isso, mas... E a gente nem está falando de um apego seguro, que era um objeto, né? Mas era o que dava para aquela criança segurança. Então, a partir de hoje, você não vai ter mais segurança, porque você cresceu, você tem 8 anos, você não pode mais usar mamadeira. Vai beber leite no copo, se quiser. E aí dormia com fome, porque não queria o copo. E aí eu virei para a família, né, numa sessão que eu fazia com a família, e falei assim, aqui nós vamos desconstruir tudo. Vocês topam? Aí aqueles olhares, né, meio assim, eu falei assim, pode ser que nem vai colar, né? Mas virei para eles e falei assim, vamos recomeçar, libera a mamadeira, compra uma nova, se for o caso, que a gente precisa de entender o que essa mamadeira está significando. Beleza? Beleza. E aí a mamadeira voltou, os comportamentos desafiadores que apareciam em todos os contextos, na escola, em casa, eles foram diminuindo, e aí a gente foi introduzindo, junto com essa família, outras atividades em que a presença era o principal, né? Porque antes também tinha desafio com o celular, mas o celular estava funcionando ali como uma babá. E a gente sabe também que a neurociência explica, né, que ele libera ali no nosso cérebro, né, os hormônios do prazer, do bem-estar, e vai inundando a gente ali. E nós também, tá, gente, adultos, mas você imagina isso para uma criança, né? O cérebro fica super estimulado, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, tanto que por que a gente tem vício de jogo hoje? Por que nunca tá bom o tempo que você dá? Porque quanto mais você joga, mais você quer jogar. O negócio é muito gostoso. Você imagina? A gente pensar no vício com drogas e com açúcar, que hoje a gente tem consciência também, né? De que o açúcar, ele libera, como se fosse uma droga aí no nosso corpo, as sensações de bem-estar e prazer. E na criança isso não é diferente. Só que eu, como adulto dessa sociedade patriarcal, eu mando e você obedece. Então, você não vai usar o celular porque eu não quero que você use. Também não tem justificativa, não. Não, só porque eu acho que você não vai usar e pronto, acabou. Mas eu também não vou me dispor a ficar com você fazendo uma massinha, brincando com você de bicicleta, eu não vou jogar bola com você. Você que lute, né, como criança e vá brincar sozinho. Você tem brinquedo, olha o tanto de brinquedo que você tem. Seu quarto tá cheio de brinquedo, tá cheio de livro. Você tem um espaço para você poder brincar em casa. E isso a gente ainda está falando uma condição boa, né? Porque se a gente pensar nas crianças que são mais vulneráveis, a gente sabe que isso fica mais complexo ainda.
E aí a gente foi construindo essa relação de olhar e presença. Presença, presença. Então tá, não vai ficar no celular mais não, mas vai ter um filme em família. Vocês topam? E aí foram topando, sabe? E aí, à medida que aquilo ali foi se construindo, a relação se transformou, a mamadeira foi embora, e a gente entendeu a necessidade da presença, 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 que é o que o apego nos traz, né, gente? A gente tem os 4 P's, mas se a gente pensar, mais importante é o vínculo que é estabelecido com a mãe, com a figura maternante, e primordialmente a mãe. Karina está fazendo uma pergunta aí. Só para complementar, Eulália, eu acho que essa mamadeira aí, né, vinha nesse lugar, porque provavelmente a mãe, quando fazia mamadeira, ficava lá, né? Pelo amor de Deus, você já tem 8 anos, você não sei o quê, você não sei o quê. E aí ela se fazia presente na necessidade que o filho queria, né? Na necessidade da busca dele. A presença dela estava exatamente aí. Então, não era a mamadeira em si, mas todo o movimento que acontecia na presença dessa mamadeira. E isso é muito triste, porque para pensar através do... Vamos parar para olhar através do olhar da criança. Né? A criança quer estar com os pais, quer ali o amor genuíno deles, e ele precisa receber isso através de queixa, através até de rotulação, até se desfazendo da criança ali, sem compreensão, sem presença. Era muito mais fácil, se a gente for olhar, ela fazer essa mamadeira e ficar ali contando uma história, e aí talvez aos poucos fazendo uma retirada amorosa, né? Porque as crianças elas são fantásticas, assim, elas compreendem de uma forma absurda tudo que acontece no mundo, da maneira delas, da maneira da capacidade neurológica delas, mas elas compreendem. Então, olha o que representava, né, essa mamadeira. Era uma presença totalmente corrompida, totalmente ruim ali para essa criança na necessidade da mãe. Verdade. E era a única coisa que ela tinha, né? É. E assim, e de fato, essa mãe trabalhava o dia inteiro. Então, você imagina, chegava só à noite em casa. Então, cansada, de fato, muito cansada. Né? E assim, a nossa sociedade diz, né? Criança de 8 anos, mamadeira, já passou, né, do tempo. Então, dentro do que a sociedade impõe, né, da nossa sociedade patriarcal, autoritária, o ideal é que a criança não mame mamadeira, mas que seja no máximo ali até 5 anos, e já é muito, né? Sim. Se a gente for olhar o que as pessoas dizem, os pais que comentam e tudo mais, né? Você já tá grande, já sabe fazer as coisas sozinhos e tal, e ainda mama, né? E até menospreza ali a criança sem entender o que aquilo representa para ela, né? E a Karina está perguntando, né, dentro dessa história, sugeria a ação dos pais, né? A própria sucção reguladora da homeostase também ajuda, né, nessa presença. Então, só que a gente percebe que ali não era a sucção, né? Não era o movimento da criança na sucção, mas sim a presença física da mãe, que ele conseguia, né? Acho que sem ler a pergunta da Karina, eu já consegui responder isso, né? Então, tem ali toda a questão do movimento, da necessidade da presença da mãe, que era onde isso acontecia. Hoje eu vivencio isso com o pai, com uma família, né, com os pais, mas é com uma criança que só faz cocô na fralda. Ele já é desfraldado, fez um desfraude natural, mas o cocô, depois do nascimento da irmã, a mais novinha, ele é o mais velho, tem o do meio e tem a mais nova. Depois do nascimento da irmã, o cocô é só na fralda. E é porque exatamente é nesse momento onde ele consegue todo o movimento de todo mundo indo na direção dele. E os pais têm consciência disso. Tem bastante consciência disso. A mãe mesmo traz esse relato. E aí ela fala, mas eu vou esperar, deixa ele no tempo dele. Porque é uma necessidade dele. Então, quando ela vai com ele, mas fora disso ela não consegue. Então, é o movimento dele, mas precisa ser o movimento dela também, como mãe, ali na relação com ele, né?
É mais ou menos a mesma coisa, o que mudou foi o objeto, né, na Sim. situação. Mari, E assim, Mari, Olália, uma coisa que eu acho muito interessante nesse ponto da psicologia para nós, né? Porque eu sou uma mãe que tive a psicanalista para os meus meninos, né? Para me ajudar também, porque com a minha profissão, né? Vai morar no interior, longe da família e tudo. É exatamente esse olhar centrado, né? Porque o que que eu tinha quando acontecia alguma coisa? O filho está querendo chamar a sua atenção. Por que está usando uma madeira? O filho está querendo sua presença. Por que ele está fazendo bagunça no para-casa ou dando escândalo e não quer? Ele quer sua presença. Fica com ele, fica perto, fica com ele. Mas não ensinava para a gente como. E a gente que cresceu nessa situação, nessa criação hierárquica patriarcal, de só obedecer, a gente não vê saídas. Então, para mim, o que mais importa nessa perspectiva, nesse novo olhar das psicólogas, né, nos consultórios com os seus pais, com as crianças e nas escolas, é trazer essa luz para os pais. Fica perto, mas não necessariamente na hora do para casa. Fica depois, outro dia, outro horário, para na hora do para casa ele já está satisfeito da sua presença, do seu apego, do seu amor, né? E eu não entendia, e eu ficava mais perto do para casa, mais perto, mas eu não estava inteira, né? Porque eu estava tendo que trabalhar, eu estava no meio do meu trabalho, saí um pouquinho, saí correndo, o tempo não dava, volta um pouquinho, e eu começava a me frustrar, porque eu queria estar perto, eu sabia que era uma necessidade de mim, eu pensava que eu estava fazendo o correto de permanecer ao lado dele, o tempo que eu tinha, mas não era nada disso. Né? Era uma presença que faltava, que eu podia dar em outros momentos, não necessariamente ali, ou que ali fossem 5 minutos, né? Mas que minha cabeça não estivesse entre uma audiência e outra. Né? A audiência acabava mais cedo, sai correndo, corre lá porque ele está chorando, mas eu estou com a cabeça aqui, né? Então, se tivesse, olha, Karina, vá, fique com ele 5 minutos entre uma audiência e outra, mas completa, né? E eu não sabia fazer isso. Então, eu acho que a lindeza desse encontro de vocês de hoje, eu estou muito feliz, eu estou emocionada de ver, né, como que as psicólogas estão mudando isso, e o nosso desejo imenso é que todas vejam vocês duas falarem e me vejam como mãe também, né, Miriam? Que também já escreveu, que estava nesse lugar aí, e procurem pessoas, né, e as psicólogas se reformulem o seu agir, né, com a gente, dando sugestões mesmo, que seja, né? E olha como uma fala sua, Karina, a minha presença que faltava, né? Você falou, você acabou de dizer, você estava ali. E eu acho que é a orientação que mais acontece comigo dentro da escola ou com as pessoas quando há necessidade desse tipo de orientação. Estar verdadeiramente é a maior dificuldade, né? Um dia, em um atendimento com um pai, que me tocou muito, aquele pai estava muito ferido pela ausência dele na presença do filho. E ele dizia, eu fico pouco com ele. Eu saio de manhã para trabalhar, nós nos encontramos no café da manhã e quando eu chego em casa ele já está dormindo. E aí ele fala, o meu único tempo é sentado com ele à mesa, mas ele fica querendo brincar e eu não consigo. Às vezes eu tô ali com ele e aí eu falei para ele, organiza o seu tempo para que você consiga ficar 15 minutos com ele. Coloca o seu despertador do celular, senta no chão, vai para o quarto de brinquedo com ele, esteja com ele verdadeiramente. Confie no seu celular. Seu celular vai chamar você para o seu serviço, para a sua reunião, para os compromissos que você tem. Mas esteja ali conectado com ele. Olha para ele. Feche os seus olhos. Se você não está conseguindo se desconectar do que está acontecendo lá fora, feche os seus olhos alguns minutos, respira fundo, faz ali um movimento de respiração e você vai conseguindo se desligar aos poucos. Respire e olha para ele. Gente, olha aquela criança que está ali na sua frente, aqueles olhinhos, aquele ser que só está ali, que só depende de você.
que ele precisa de você, que ele olha tudo através dos seus olhos, através da relação que você tem com ele. São 15 minutos. A criança, neurologicamente, ela não tem noção de tempo. Ela não consegue entender que você ficou só 15 minutos e que você vai ficar lá 10, 12 horas trabalhando, né? Ela vai contar o tempo que você esteve ali verdadeiramente com ela, olhando para ela. E quer ver uma comprovação disso? As crianças, quando elas estão brincando, e nós estamos brincando verdadeiramente com eles, eles não pedem celular, eles não pedem filme ou tablet ou qualquer tipo de tela. Eles não pedem. Isso é fato, faça o teste. Agora, você se desconectou da criança e a criança fica ali insistentemente te pedindo e você não atende, ela vai te pedir. Porque a tela está pronta, né? E na concepção dela, na percepção dela, ela está tendo a atenção ali. Ela está sendo alimentada de todos os neurotransmissores, né? Ela está tendo dopamina, serotonina, está recebendo tudo ali da tela. E se nós não estamos realmente, eles vão buscar outras formas. E é isso que acontece nesse caminhar das crianças até a adolescência, aí vem outras coisas que acontecem e depois fica muito mais complicado a gente conseguir ajustar. O desafio é muito maior, né? E agora, para a gente continuar e caminhar ali para o fim do nosso encontro, eu vou pedir para a Eulália falar um pouquinho, trazer um pouquinho mais desses resultados que ela tem colhido, né, da diferença do olhar, de quando ela começou a olhar dentro do consultório, né, as crianças ali através desse olhar do apego seguro, né, dentro da educação positiva, o que ela percebeu, como que ela realmente percebeu a diferença dos resultados quando ela realmente deixou de racionalizar e trouxe mais amor ali pro consultório. Então, gente, é lindo esse movimento, né? Assim, é muito potente, muito poderoso, né? E assim, rápido, sabe? O que é mais impressionante é que é rápido. Quando a gente começa a ter consciência e sai do racional para o sentir, para o emocional, para a entrega que você está falando aí, que é uma entrega emocional. E aí hoje, quando as famílias me procuram, né? Ah, meu desafio é X, Y, Z com meu filho de tal idade. Eu proponho para essa família para a gente iniciar o atendimento pelo cuidador principal, por quem me procurou. Assusta, né? Mas hoje o meu movimento é esse. Eu vejo a criança? Vejo. Mas vamos passar por você. E aí, muitas chaves vão sendo viradas. Você sabe por quê? Porque hoje eu consigo olhar para a criança que esse adulto foi um dia. Sabe? Então, no consultório, eu faço muito esse movimento de olhar para esse pai, para essa mãe, principalmente para as mães, né? Que são as mães que nos procuram. E a gente sabe que o filho, ele geralmente vai mostrar desafio para a mãe. Tanto que quando a gente deixa, por exemplo, a criança com tio, Ah, ele estava tão bonzinho, foi só você chegar que começou a fazer pirraça. Estava quietinho, comeu tudo direitinho, você chegou, a criança não quer comer. E aí eu atendo a criança também, mas na maioria das vezes a gente caminha para um atendimento da família, sabe? E aí da família através da mãe. E a gente vai, a partir de cada contexto, de cada dinâmica familiar, junto dessa família, construindo o que é possível para essa família. Porque o que eu faço na minha casa não vai dar certo para a Miriam, talvez não vai dar certo para a Karina. E aí, né, cada pessoa tem a sua dinâmica de vida. A gente precisa de olhar para essa dinâmica. Então, é muito singular, sabe? É muito individual mesmo, né? E a própria criança, a necessidade daquela criança. Eu digo para vocês que eu tenho 2 filhos. E as necessidades de um são completamente diferentes das necessidades do outro. E hoje, com essa consciência, ainda é muito difícil para mim, porque eu muitas vezes me vejo no meu automático, e eu preciso de me resgatar desse automático e voltar para a consciência e dizer para eles. Eu acho que uma coisa que eu sempre tenho feito e dito para as famílias que eu atendo é:
Seja emocionalmente honesto com o seu filho. Então, por exemplo, a criança está ali, mamãe, 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 e a mamãe está numa reunião. Vamos supor que uma criança chegasse aqui agora. Eu pedi um minutinho para vocês falar, filha, agora eu não posso te atender, mas eu sei que você está precisando de mim. Assim que eu terminar aqui, a gente vai ver o que você está me pedindo. Só que isso não é fácil, gente. Na teoria isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é uma construção diária, sabe? Hoje eu vivo aqui com os meus filhos, eles me colocando, me chamando para isso o tempo todo. Vamos, por exemplo, como são dois, eles pedem um tempo mãe e filho, mãe e filha, é um menino e uma menina. Então, já existe esse movimento. Eu agora me antecipo, convivo para fazer esse movimento. E nos meus atendimentos, eu trago um pouco da minha realidade também. Então, eu humanizei totalmente meu atendimento. Eu ouvi uma fala uma vez, em um dos cursos que eu fiz, eu não vou lembrar de quem que é a autoria aí da frase, mas seja desenvergonhadoramente humano com o outro humano. A palavra é difícil, né? Acho que eu nem falei direito aqui, mas assim, acho que vocês conseguiram entender. Se permitir sentir com, porque eu não vou sentir o que você sente, mas se eu me coloco nesse lugar de igualdade, e aí quando a gente fala desse lugar de igualdade, é igual valor para a criança também, porque a criança só tem menos anos do que a gente, mas ela sente, e muitas vezes a gente no automático, no movimento que já está aí estruturado, eu não olho porque ela está sentindo. A criança chega e fala, mas na escola está muito difícil, por isso, isso e isso. Ah, pelo amor de Deus, meu filho, você tem de tudo, você tem uma merenda boa, você tem a melhor escola. Para de reclamar. Mas eu não estou escutando o que aquela criança está me falando. O que está querendo dizer, gente? Ela está querendo ser vista. É esse movimento. Eu quero ser vista. Me veja, me aceite como eu sou. E aí eu faço esse movimento, né, com os pais, com as crianças, de se amar assim como elas são. E, às vezes, a gente precisa de extrapolar o ambiente familiar e ir para a escola e dizer isso na escola. Com muito amor, com muito carinho, sabe? Mas eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu comecei a ter desafio com a minha filha depois da pandemia na escola. Primeiro, eu vou contar rapidinho, tá, Karina? Se tiver no tempo aí, você me avisa, tá, Mari? Eu vou falando e eu falo muito, tá, gente? O que aconteceu? Giovana estava em processo de alfabetização dentro do contexto escolar, né, que a criança com 6 anos precisa de iniciar a alfabetização, que hoje eu nem concordo mais com isso, numa escola particular que eu julgava ser a melhor do município, onde eu moro, e sendo totalmente atropelada e desrespeitada no movimento natural dela, o movimento humano, da natureza humana dela. E eu já consciente desse processo, esse ano optei por tirar eles da escola particular, porque a criança não tinha voz, lá o adulto não tem voz, era uma escola extremamente autoritária, em que as coisas só chegam, sabe? Não tem diálogo aberto, não tem abertura. Então, por um movimento de já conhecer as escolas públicas aqui, que também foi um lugar onde eu tive a abertura, e foi onde eu tive a possibilidade de ver um mundo de um outro lugar. Eu fui atuar como voluntária numa escola pública, e as escolas públicas da cidade que eu moro, elas são muito mais acolhedoras do que as escolas particulares. Eu acho que até é uma sorte, né, disso acontecer, porque a gente sabe que a realidade nem sempre é assim. E aí eu optei por levar os meninos para a escola pública. E hoje o meu movimento amoroso para com a minha filha, por ver a necessidade da minha filha, é de levar o amor para essa escola, é de ser amorosa com a professora dela, é de ver a professora dela. Mas, ao mesmo tempo, apresentar para essa professora qual que é a natureza da minha filha, qual que é a natureza humana, qual que é a natureza do desenvolvimento nessa idade que ela está. E que ela não vai ser igual ao fulano, nem ciclano, nem beltrano. Então, assim, a gente consegue perceber esses resultados sendo extrapolados para outros contextos também. E aqui nesse movimento, né, da escola dos nossos filhos, eu acho que é exatamente isso, sabe? Quando a gente é profissional, é a gente ampliar o nosso horizonte, o nosso radar. A gente vê essa criança em todos os contextos que ela está inserida mesmo.
a gente precisa de ver a mãe, a gente precisa de ver o pai, a gente precisa de ver a família nuclear, a família extensa. A gente sabe, né, que daria até outro encontro aqui, da gente falar sobre a rede de apoio predadora, que a gente sabe que precisa de olhar para isso também. E Miriam colocou um pouquinho aí, né, da questão dela. Eu conheço a história da Miriam e, assim, infelizmente, Miriam, o que eu vejo é que você ainda está com uma rede de apoio predadora, sabe? Que não vê a sua filha. Entende? Que vê ainda os comportamentos, os desafios. Então, é muito difícil, né? Eu sinto muito, viu, Miriam, que você passe por tudo isso e que você, né, tenha Nesse passado. movimento todo, Eulália, acho que é importante a gente, para nós caminharmos aí para a finalização do nosso encontro, a gente lembrar que sempre é possível. Esse exemplo da Eulália, né, dela perceber a mudança da filha dela, a necessidade, e carregar isso para a escola, mostrar para a escola as necessidades da filha dela, tentar se movimentar para que a professora também consiga perceber e olhar diferente, que sempre vai ser possível. Nós como mães, né? Porque eu falo, né? Nós não somos papéis, nós somos seres humanos, nós vamos falhar, mas nós precisamos pensar que sempre vai ser possível. Neurologicamente, sempre vai ser possível resgatar a nossa criança, seja em qualquer idade que ela estiver, seja já na fase da adolescência, seja já na fase adulta, sempre é possível estimular neurologicamente os nossos filhos ou as pessoas que estão no nosso entorno e resgatar as nossas relações. Existem situações que vão ser extremamente desafiadoras, mas nós somos muito fortes e a gente sempre diz, né, como mãe, eu faço qualquer coisa pelo meu filho. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa pelo meu filho. E a busca, ela precisa ser constante. Nós que estamos nessa caminhada já há alguns dias, há alguns meses, né? Há algum tempo, ela nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar, porque nós nunca vamos esgotar o autoconhecimento. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conseguimos olhar com verdade o outro que está ali à nossa frente. E esse é o grande desafio, nós olharmos com verdade para aquilo que nós somos, na possibilidade de resgatar todas as relações que nós tivemos, que nós tivemos e que nós temos com os nossos filhos, né? E nesse interim conseguir tocar toda a sociedade, que tem relação com os nossos filhos, porque eles são os nossos movimentos, a grande causa disso tudo aqui são os nossos filhos. A nossa possibilidade de tocar os professores, de tocar os auxiliares, todas as pessoas que estão ali no dia a dia dos nossos filhos, né? E acreditem, é sempre possível, né? Quero agradecer muito o nosso bate-papo aqui hoje. Foi muito gostoso, e como as coisas fluem, né? Como flui naturalmente, parece que a gente já estava conversando antes, só ligou a câmera, vamos, rápido, e continua, né? Isso é muito gostoso. Eu brinquei, né, que eu não queria mais comentar, mas me veio um caso aqui de uma experiência do projeto que a gente tem aqui. E eu acho que para fechar, numa parte bem prática, essa questão envolvendo as escolas e as psicólogas. Era uma criança que estava tendo acessos de raivas na escola. Então, elas vão parar no projeto, às vezes por menores infratores, né? Mas, nesse caso, as crianças não são. Elas só tinham comportamentos desafiadores, assim. E ela estava tendo isso, ela era bem pequena, tinha por volta aí de 3, 4 anos, mais ou menos, e dificuldade de falar, então ela se expressa por emoções, né? E ela sentia muita raiva, muita raiva. Ela arrancava a roupa, saía correndo na escola, tadinha, né? Eu lembro que eles contavam que ela chutava carteiras. Não lembro de agressão. Uma coisa que chamava atenção lá na equipe é que não tinha agressão a outras crianças nem aos professores. Só, né, se viessem muito em cima, era ela com ela. Então,
foi observado ali que toda hora ela queria, ela pensava na borboleta, né, Miriam? O pessoal que comentou aqui, né? Ficava olhando, pensava na borboleta, queria brincar. E aí, perguntava para ela o que aconteceu, nada, ela não falava, porque para ela estava tudo certo. Para ela não fez nada de errado. No mundo dela, ela não tinha feito nada de errado. Então, o que acontece? Nós sugerimos, então, que viesse a intervenção da psicóloga da escola, para verificar, né, qual que era, o que estava acontecendo ali, que todas as vezes que a criança ia para a carinha vermelha ou para a carinha amarela, ela ficava ainda com mais raiva. Era a hora que ela tinha mais acessos de raiva. Quando ela era interrompida bruscamente, sendo advertida na presença de outras crianças, de que ela estava fazendo algo muito errado, porque aquele interesse, aquela atividade da professora não era interessante para ela. E aí ela saía da sala, ia passear no pátio, então ela era fujona, aí toda hora ela ia para a carinha vermelha. Então, as psicólogas vieram e sugeriram o tempo inteiro que o problema estava em casa, para olhar se ela não estava sendo vítima de abuso sexual, para olhar se ela não estava sendo vítima de abuso dos pais, o que estava acontecendo se os pais estavam brigando, o que estava acontecendo? Tudo em casa, né? Primeiro com os pais. Mas essa fala delas não trouxe para esses pais nada de concreto. Eu lembro que foi assim, eu não lembro direito como é que foi, não. Não identificava com nada de concreto. E aí, os próprios pais perceberam que essa criança já estava lendo e escrevendo avançado na idade dela. A escola não observou a criança a ponto de verificar que, para aquela criança, ela tinha habilidades especiais para mais, e para ela estava desinteressante. Não era um mau comportamento, por isso que ela chorava de raiva, porque ela estava sendo punida indevidamente no mundinho dela, porque ela não fez nada de errado. E aí foi descoberto isso, só que a equipe já trabalha com a disciplina positiva desde 2018. Então, eles já estavam, assim, eles perceberam isso, e aí eles entraram de novo para conversar novamente na escola e dizer para eles prestarem atenção e darem a atenção individualizada para aquela criança que não tinha maturidade emocional para avançar de ano ainda. Então, mas ela tinha um desenvolvimento cognitivo que fazia com que ela se dispersasse, né, e tal. Então, esse trabalho foi feito, essa criança, então, foi vista, ela individualmente, e nesse ponto, né, eu acho que foi um lindo exemplo de como as psicólogas são importantes. A psicóloga aceitou, isso que foi mais lindo, né? Ela aceitou essa visão do grupo, do projeto, e assumiu isso e começou a dar esse olhar centrado nessa criança, e a criança seguiu e foi à frente, foi mais um ano ou dois, e depois não teve jeito, parece que ela teve que avançar, não sei. Mas enquanto ela ainda não estava preparada emocionalmente, ela foi atendida, parou de ir para a carinha vermelha. Quando ela distraía, eles faziam uma brincadeira diferente com ela. E eu acho que é isso que todos esperam, né? Tanto das habilidades especiais, um pouquinho para mais, ou uma certa distração, alguma coisa que tenha para menos, que não significa que a criança é menos. Só significa que ela está faltando nela estimular aqueles neurônios ali, né? Então, eu agradeço imensamente hoje. Queria fechar com esse exemplo aí, que foi marcante para a minha vida aqui, para a nossa vida aqui, do nosso projeto aqui da cidade. Muito lindo, Karina, muito lindo mesmo. Muito mesmo. E é isso, né? A gente olhar para essa criança, na sua singularidade. E vou fechar minha fala também, já agradecendo pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje. E é a gente jogar a luz no que a criança tem de mais positivo. Eu acredito que é esse movimento que a gente precisa de fazer. Ver o que ela tem, né, de positivo. E aí o resto vai se desenvolvendo. É quase automático, né, quando você consegue fazer essa virada aí que você falou.
E a gente, no lugar de psicólogo, né, psicólogo na escola, psicólogo dentro de um contexto de consultório mesmo, a gente tem essa possibilidade, né, de ser uma ponte para esse movimento. É isso. Gratidão, viu? Um beijo, pessoal. Obrigada, Beijo. Miriam. Obrigada, Mary. Obrigada, Miriam. Obrigada, Marielle. Beijão, mano. Marielle, falei errado. Ah, Beijo. Beijo, beijo. Cá.